Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo a gente vai continuar a conversar sobre o desmame do corticoide. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada nele aqui em cima, tá? Para você entender algumas coisas. Eu vou citar algumas coisas que eu falei no outro vídeo, mas você pode até ver depois também, não tem problema, tá bom? Nesse vídeo especificamente a gente vai continuar falando do desmame e vai falar sobre potência. E a gente vai entender por que é importante a gente entender as potências dos corticoides, dos remédios. Eu recebi, depois do último vídeo da semana passada, uma mensagem de uma pessoa dizendo se eu ia dizer que o corticoide é um veneno. O corticoide pode ser um veneno. Eu vou começar por aqui, tá? Se você tomar errado e se você não souber usar. Mas qualquer coisa que a gente coloca para dentro do nosso organismo pode ser veneno. Então, por exemplo, vou citar 3 exemplos aqui que são muito clássicos, assim. Linhaça. As pessoas falam como é bom consumir a linhaça, que linhaça é importante. Mas se você tiver um problema de fígado, por exemplo, a linhaça é fatal para você, é veneno. E se você consumir muita linhaça, ela pode prejudicar o seu fígado. Então, assim, linhaça é veneno? Não, se consumido adequadamente. Se consumido errado, é veneno. Água. A água pode ser veneno. Todo mundo sabe que a gente precisa tomar água, que a gente precisa se hidratar e a importância da água para o nosso organismo. Mas se você tomar litros e 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 litros de água, isso pode intoxicar o seu organismo, vai forçar o seu rim. Então, assim, tudo precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma adequação. E uma outra substância que eu vou citar, a terceira, e eu estou fazendo de propósito, falando de coisas naturais, são os chás. Existem alguns chás que são muito bons e que fazem muito bem. Mas se você tomar em excesso, pode te causar problemas de várias naturezas. Então, assim, tudo em excesso e mal administrado pode ser um veneno no nosso organismo. O corticoide é um medicamento muito potente, né? Mas é uma descoberta da medicina, assim, fantástica, né? Foi um avanço na medicina fantástico, porque ele tem sido usado para salvar vidas. E pessoas que saíram de situações muito complicadas com o corticoide. A questão é como a gente usa e se a gente está seguindo adequadamente as orientações. E a gente está buscando pontuar para o nosso médico os efeitos que estão tendo e ter esse equilíbrio, né? Também não é fazer como muitas pessoas, e que existem, saibam que existem pessoas que são viciadas em corticoide. E por isso eu estou falando do desmame, né? Porque tem gente que parte para o desmame enlouquecidamente, tem gente que não consegue fazer de jeito nenhum porque viciou. E aí é uma questão de equilibrar, que é algo que eu falei no vídeo passado sobre a coisa do mundo brilhar, de não sentir dor, de não sentir determinadas coisas, esses processos inflamatórios do corpo. A gente tem que ter equilíbrio com qualquer coisa que a gente usa. E com corticoide, muito equilíbrio, muito equilíbrio. Eu vou citar aqui 3 corticoides, tá? Na verdade eu vou citar 4, mas 2 deles de forma conjunta, assim. Eu vou falar sempre do prednisona, que é o corticoide mais utilizado, tá? E tudo que eu falar sobre ele tá equivalente para o prednisolona, tá bom? Nesse ponto eu quero dizer para vocês que muitos médicos e a grande maioria passa prednisona e alguns passam prednisolona. E é importante, se passou um, tomar o que foi passado. Porque apesar deles terem potências iguais, por isso que eu estou falando dos 2 juntos, eles têm a potência igual, eles têm formas de serem processados no nosso organismo diferentes, tá?
O segundo que eu vou falar é um que muita gente usa hoje em dia com a miastenia e tem sido muito utilizado por pessoas que têm miastenia graves, que é o Deflazacort, tá? Então a gente vai falar do prednisona, e se você toma o prednisolona, equivale aí em termos de potência. Eu vou falar do Deflazacort, que muitos colegas usam, e eu vou falar de um outro corticoide que é muito utilizado quando vai fazer cirurgia, ou tratamento de dente, ou uma infecção urinária, que é o dexametasona. Ele não é utilizado no tratamento da miastenia, mas muitas vezes a gente acaba usando. Então vamos entender o seguinte, a gente já falou disso no vídeo anterior. Qual é a quantidade, a potência do cortisol que o nosso organismo produz naturalmente, né? Diariamente, todo dia nosso organismo está produzindo isso, tá? É entre 40 e 50 miligramas de cortisol. Eu vou colocar aqui na tela para facilitar o entendimento, para vocês entenderem essa questão da potência, tá? Então, o nosso organismo produz naturalmente entre 40 e 50 miligramas de cortisol. Muito bem. E quando você toma o corticoide, você toma o remédio? Se você estiver tomando prednisona, né, meticoten, enfim, ou prednisolona, esse corticoide, ele tem, a potência dele é 4 a 5 vezes maior que o cortisol. Isso significa que quando você toma 1 miligrama de prednisona, equivale a 4 ou 5 miligramas de cortisol, tá? Então, vamos ver uma primeira conta aqui com esse corticoide, tá? Imagina o seguinte, se você está tomando 60 miligramas de prednisona, uma dose alta de 60 miligramas de prednisona, multiplica isso por 4. Eu nem vou fazer por 5, tá? Vamos fazer por 4, tá bom? 4 vezes 6, 24. Isso significa que você está tomando o equivalente a 240 miligramas de cortisol. Mas o seu organismo só está acostumado a consumir no dia, a utilizar no dia o que ele precisa é de 40 a 50 e você já está lá nos 240. Se no seu organismo essa potência vai a 5, você está tomando 300 miligramas de cortisol por dia. E isso tem um significado que a gente fala daqui a pouco, tá? Aí, vamos falar do outro, né? Do Deflazacort. O Deflazacort, a potência dele é de 3 vezes a potência do cortisol. Isso significa que cada miligrama de Deflazacort que você toma equivale a 3 do cortisol. Então, em termos de potência, o Deflazacort é mais fraco que o prednisona. E isso é muito importante para a gente entender. Porque se uma pessoa diz assim, eu tomo 60 miligramas de corticoide e ela toma prednisona, isso significa que ela está tomando cerca de 240 miligramas de cortisol diários. Mas se ela toma Deflazacort e ela diz assim, eu tomo 60, 3 vezes 6, 18, ela está tomando 180 miligramas de cortisol, tá? Em termos de potência, não é que ela está tomando cortisol, em termos de potência. O Deflazacort é mais fraco. E o que acontece muitas vezes e por que é importante a gente entender isso? Porque a gente conversa. A gente troca informação. E aí o colega diz assim, pô, eu tô tomando 40 miligramas. Não vamos colocar no extremo dos 60. Vamos colocar nos 40. Eu tô tomando 40 miligramas de prednisona. E eu não tô vendo efeito. Aí o outro colega vira e diz assim, ah, eu tomo 90. Nossa, você toma 40? Você toma pouco. Eu tomo 90. Vamos fazer essa conta?
Se quem toma 40 toma prednisona, 40 vezes 5 dá 200 miligramas de cortisol, equivale a 200 miligramas de cortisol. Ou 40 vezes 4, né, que é de 4 a 5 vezes, equivale a 160 miligramas de cortisol. O outro que falou que toma lá 80, de quê? Você toma 80 de qual corticoide? Ah, não, eu tomo 80 de deflazacorte. 3 vezes 8, 24. Bateu. Percebe? Então, olha só que coisa interessante. Uma pessoa que toma 80 miligramas de deflazacorte toma, em termos de potência de corticoide do corpo, a mesma coisa que uma pessoa que toma, por exemplo, 60 de prednisona. 6 vezes 4, 24. Bateu. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer equilibrar o nosso tratamento pelo tratamento do outro. E o médico é que tem essa noção de que potência ele está querendo trazer para o seu organismo. Às vezes o seu organismo vai precisar de uma potência maior, e aí ele trata com um corticoide que tem uma potência menor, mas uma dose maior. E às vezes o seu organismo não precisa de uma potência tão grande para baixar a imunidade, porque lembra que a gente falou no último vídeo, isso tudo é para baixar a nossa imunidade. Ah, Flávia, e o que o dexametasona tem a ver com isso? Eu gosto de falar do dexametasona porque o dexametasona, ele é um dos corticoides mais potentes que a gente utiliza, né? A potência do dexametasona é estúpida, gente. O dexametasona, ele é de 20 a 30 vezes mais potente que o cortisol. 20 a 30. A gente está falando de corticoide que a gente toma, prednisona, o deflazacorte, que é 4, 5, 3. O dexametasona, ele vai a 30 vezes. E aí a pessoa diz assim, não, eu vou tomar só para dar uma segurada 4 miligramas de dexametasona. 4 miligramas de dexametasona, gente, é coisa pra caramba. É muita coisa. Você imagina que 4 miligramas de dexametasona, se a gente fizer a 30 de potência, 3 vezes 4, 12. Você já está falando de 120 miligramas de cortisol no seu corpo. Só que lembra, o nosso organismo, a nossa glândula suprarrenal, né, ela está acostumada a produzir entre 45, 50, 40, 50 miligramas dia. E o que acontece quando você consome todo esse corticoide? Pode acontecer algumas coisas. A gente vai falar sobre os efeitos colaterais, não longamente, porque esse não é o objetivo, né? Eu quero falar mais do desmame, mas para a gente entender a importância do desmame, muitas vezes a glândula, quando ela começa a perceber que você está diariamente consumindo, botando no seu corpo, né, jogando na sua corrente sanguínea, uma quantidade tão alta de corticoide, ela para de produzir o cortisol. Ela entende que, tem coisa aí à beça. Tem muito corticoide aí, eu não preciso produzir. E ela vai parar. Então, é importante a gente entender isso para a gente entender, por exemplo, por que priorizar tomar pela manhã. Para você imitar como o seu corpo produz. É importante você entender a potência para você entender, por exemplo, que se você toma 10 miligramas de, vou colocar aqui 10 de prednisona, você está tomando uma quantidade que equivale à dose fisiológica, ao que o seu organismo produz, fisiologicamente ele produz. Por isso que no próximo vídeo a gente vai falar do desmame e vai dizer da importância de chegar nos 10 miligramas. E que como aí é importante chegar nesse patamar, porque isso equivale à dose fisiológica, né?
Para você chegar a 10, o que seria aí, eu tô falando 10 miligramas de prednisona, que vai ser igual, né, 40, 50 miligramas de cortisol. Agora, Flávia, mas eu não tomo prednisona, eu já te falei, eu tomo deflazacort. Então, o deflazacort, se você estiver tomando 15 miligramas, equivale à dose fisiológica, vai estar entre 45, vai ser 45, entre 40 e 50 miligramas de cortisol, né? O que a gente faz no desmame é trazer o nosso corpo para a dose fisiológica, e a gente vai falar disso depois, para ele começar a produzir sozinho, voltar a produzir caso ele tenha parado, ou ele equilibre a quantidade da produção dele. Esse é o desafio do desmame. E é por isso que é importante a gente entender as potências. Então, fica aqui o reforço para a questão de como a gente troca a informação. Quando você for dizer para o seu colega quanto você toma, diga do que você toma. O que você toma? Qual é o corticoide que você toma? Porque as potências são diferentes. Uma pessoa tomando 90 de deflazacort está tomando, em termos de potência, a mesma coisa que uma pessoa que está tomando 60 de prednisona. São remédios com potências diferentes, então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter o cuidado de entender que a potência que você precisa não é a mesma que eu preciso. Não é, tá? 40 miligramas de corticoide no meu corpo vai ter um efeito que no seu vai ser completamente diferente, tá? Então, assim, segue o que o médico tá falando. Tá incomodando muito? Tá difícil de lidar? Tá demorando para fazer efeito? É conversar com o médico, é ajustar a dose. É por isso que tem a fase de ajuste da dose. Eu sei que quando a gente está falando com médicos que não são tão acessíveis, é mais complicado, mas a gente tem que insistir. Passou o corticoide, como é que eu faço esse ajuste? Como é que eu acerto isso? O que não pode é você tirar de vez, porque você deu uma potência muito forte de corticoide no seu corpo e a sua glândula ela vai ficar confusa. Ela não vai assim, tipo, ela tá tomando aí cerca de 240 miligramas de cortisol. Legal, tô recebendo todo dia isso. E aí amanhã, opa, peraí que eu tenho que produzir esse negócio aqui. O nosso organismo não funciona assim. Então, a gente precisa entender esse processo, tá? A terceira coisa que eu quero falar é que se o seu médico passou prednisona, muitas vezes, justamente por causa da potência igual do prednisolona, você vai na farmácia e ele fala assim, você fala, eu quero prednisona. Tem? Tem sim. Isso já aconteceu comigo milhares de vezes. E aí o balconista vem com prednisolona. Porque ele sabe que a potência é igual. Ele não vai te trazer, por exemplo, um dexametasona, que a potência é completamente diferente. Porque você tomar 20 miligramas de dexametasona, misericórdia, você vai ter um troço. Então, assim, ele sabe, mas aí ele traz o que é compatível em potência. Mas, como eu disse, o prednisona, ele é processado no nosso corpo de uma forma, e o prednisolona de outro, e o deflazacort de outro, e o dexametasona de outro. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, que na sequência de vídeos eu posso falar de como é processado. É que isso é mais complicadinho, e não tem a ver com desmame. Mas, se vocês quiserem, eu faço o vídeo, não tem problema. Só dizer aqui embaixo, tá bom? Mas não tome. Eu não costumo dar conselho direto assim, né? Nos vídeos, mas eu vou dizer uma coisa pra você, não tome. Toma o que o seu médico passou. A gente tem que parar de ser criativo com relação à forma que os nossos médicos passam as coisas pra gente que a gente faz. Isso só nos prejudica. É prednisona? É prednisona. É prednisolona? É prednisolona. Se você tem dúvida se pode tomar um ou outro, pergunta para o seu médico.
e ele vai te dizer. Alguns vão te dar explicação, outros só vão dizer assim, não pode. Ou ele vai dizer, tá, tudo bem, mas aí você tem um respaldo médico para poder tomar, tá? Mas assim, não toma aleatoriamente. E lembra, deflazacort tem potência menor que prednisona. Então é normal que uma pessoa que tome deflazacort tome mais miligramas do que uma pessoa que toma prednisolona ou prednisona. O importante é a gente entender que cada um é cada um e que isso tem um impacto no nosso corpo. E um desses impactos é a nossa glândula suprarrenal, que produz o cortisol. Entender que não precisa produzir mais. Isso é que é muito sério. E é por isso que o desmame é tão importante. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar do desmame, tendo entendido isso. A gente vai falar do processo de desmame, dos problemas que a gente pode ter, de formas que a gente pode conduzir isso com o nosso médico e entender bem isso e a importância de que se você começou a tomar o corticoide, você está tomando, não para de uma vez. Porque qualquer miligrama que você está tomando de corticoide, imagina, 10 miligramas de prednisolona já equivale ao que o seu corpo produz normalmente. E você que está dando para o seu corpo, não é o seu corpo que está produzindo. Então, tenha atenção nisso. Não brinque com ele. Como eu disse no início do vídeo, corticoide não necessariamente é veneno. Depende de como você usa. E aí você pode estar, em vez de se favorecendo com ele para ficar melhor, você pode estar se prejudicando. Então tenha muita atenção. Não vamos demonizar o bichinho, né? Porque ele já ajudou muita gente, já botou muita gente de pé. É uma questão da gente saber usar e saber conversar com o nosso médico e buscar essa orientação. Eu sei que não é fácil. A gente vai falar disso mais à frente. Mas acho que deu para entender aí a questão da potência, né? Bom, obrigado por você ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você puder e achar esse conteúdo importante, dá um like, se você quiser, né? Lógico, dá um like, deixe seu comentário. Eu estou tentando responder os comentários que estão sendo feitos, também os comentários mais antigos. E na próxima semana a gente continua falando sobre isso. E então a gente vai falar sobre o desmame, os protocolos de desmame e como é que você pode administrar isso com o seu médico, para você fazer a leitura também do que está acontecendo com o seu corpo, tá bom? Bom, mais uma vez, obrigado por você ter assistido, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.